Aqui, nesta casa eu me encontrei. Então, nós vamos tentar aqui conversarmos juntas sobre o tema todo aquele que se eleva será rebaixado. Nós vamos trabalhar o item 3, principalmente, que eu vou ler então agora, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, todo aquele que se eleva será rebaixado, item 3. Diz assim: nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhes disse: eu vos digo em verdade, que se vós não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Então, essa história que está no Evangelho, nós podemos encontrar essa história no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, no Novo Testamento, né? Mas essa história, então, ela foi escolhida por Kardec para iniciar esse capítulo 7. Ele é bem no início, o itemzinho 3. Foi escolhido para iniciar esse capítulo, bem-aventurados os pobres de espírito. E é muito inteligente, na verdade, né? É uma sabedoria, porque Kardec escolhe esse capítulo, vem logo depois no capítulo anterior, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Ali ele traz a consolação, ele traz o Consolador prometido, as mensagens do Espírito de verdade. Então ele inteligentemente, ele faz todo um contexto de consolo, de esperança, e logo depois vem as bem-aventuranças, né? Vem o Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte é dividido nas bem-aventuranças, e a primeira bem-aventurança, então, que nós temos é bem-aventurados os pobres de espírito. Aí ele fala, então, de uma historinha. Pega uma criança como exemplo. E vem, como Jesus gostava muito de contar histórias, né? Na verdade, Jesus era um pedagogo. Ele gostava, ele usava as histórias para ensinar. Porque não são apenas histórias. São histórias que podem fazer com que a gente compreenda aquele conteúdo tão complexo. E ele usa essa história, então, que eu acabei de contar. Mas eu vou convidar vocês para a gente ouvir de novo essa história no Evangelho de Lucas. Eu vou ler aqui do Novo Testamento, da tradução da Haroldo Dutra Dias, que ele traduziu direto lá dos originais que ainda existem. E essa história diz assim: veio à tona entre eles um arrazoado sobre qual deles seria o maior. Jesus, porém, sabendo do arrazoado do coração deles, tomando uma criancinha, colocou-a de pé junto a si e disse: quem receber em meu nome esta criancinha, recebe a mim mesmo. E quem me receber, recebe ao que me enviou. Pois quem é o menor entre todos vós, esse é grande. Então, o que aconteceu na verdade? Eles estão andando, né? Eles estão caminhando e eles começam a discutir. Um arrazoado, né? Começa uma discussãozinha. Um dizendo, não,
eu vou estar primeiro no reino dos céus. Não, eu que vou estar. Jesus ouve e fica quieto. Em determinado momento que ele faz, ele pega a criança, traz a criança no meio, abraça a criança. E aí ele fala então, né, que quem receber em meu nome, essa criancinha recebe a mim. E quem me receber, recebe o que me enviou. Essa polêmica de quem é o maior no reino dos céus surgiu entre os discípulos dele. Eu fico imaginando, né? A gente quando anda em turma, né? Nós quando andamos em turma, nós já vamos juntos, já vamos conversando e vamos discutindo. E eu fico pensando, porque Jesus não caminhava só com 11 discípulos, Jesus caminhava com muitos. Então essa discussão devia ser meio grandinha, assim, né? Meio fortinha, assim, meio, né? E ali eles estavam naquela polêmica. E Jesus, como sempre mestre, né? O que ele faz? Ele pega um exemplo. Não foi lá brigar com eles. Vocês não têm que pensar quem é o maior e quem é o menor. Não é isso. É o que ele faz. Traz a criança, né? E por quê? Porque essa questão de ser o maior, de ser o menor, devia ser muito disputada entre eles. Porque existe uma outra história, logo em seguida dessa, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e também lá no Novo Testamento, que é assim: uma mãe, a mãe do apóstolo Tiago e do apóstolo João, a mãe deles, devia andar junto com eles nessa caminhada. E passa um tempo, ela chega na roda, lembrando que naquele tempo para uma mulher chegar na roda era uma coisa mais complicada, porque as rodas eram sempre masculinas, né? Os homens, né, predominavam, mas ela entrou ali na roda e ficou como meio querendo dizer alguma coisa, mas não dizia. Sabe quando a gente às vezes quer falar as coisas para as pessoas, fica ali, não sabe, né? E aí Jesus percebe e diz assim: o que você quer me falar, mulher? Aí ela diz para ele, ela diz assim: eu queria que o meu filho, se sentasse do lado direito do teu reino e o outro se sentasse do lado esquerdo. Mesma disputa, né? Provavelmente influenciada até pela própria disputa entre eles lá, né? Mais uma que queria, né? E Jesus ainda diz para ela assim: mas será que eles vão poder tomar do cálice que eu vou tomar? E aí eles respondem, eles mesmos assim: não, nós vamos. Então, a questão de disputa é uma discussão bastante humana, né? Como eles também, né? Nós também vivemos nessa questão polêmica, estamos sempre querendo estar em destaque, em predominância, que é o orgulho, nosso orgulho, né? E aí, quando Jesus sabe disso, o que ele faz? Ele vem nos ensinar. Ele diz assim: olha, faz uma encenação com aquela criança, né? Ele diz assim: olha, vocês estão vendo essa criança? Uma criança, ela não tem vergonha de aprender. Ela sabe que não sabe. E ela aprende, ela busca aprender. Então, vocês têm que ser pequenos como ela. Não ter vergonha de aprender. Não ter vergonha de buscar. Vocês têm que ter um coração simples como o dessa criança. Sempre paciencioso, Jesus ensinava, né? E se vocês repararam na primeira leitura que eu fiz, aqui diz assim que todos aqueles que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança será maior no reino dos céus. Se humilhar. Pensa, não está falando de humilhação, de você ter que ajoelhar, de você ter que ser pisado, de coisas do tipo, não. Ele está falando do simples ter que se tornar uma criança, de ter que admitir que você precisa fazer diferente, de admitir que você não é o melhor em todas as coisas, de admitir que a gente, que no mundo de adulto a gente
precisa, às vezes, ser infantil, né? Diante de todo esse aprendizado da vida, a gente precisa sim dizer que não sabe de todas as coisas. Porque aquele que quer o reino dos céus precisa ser o pequeno e não o grande. E, para acabar a minha parte aqui, deixaram mais uma história que Jesus conta ali, que ele diz assim, olha, eles entraram num banquete. No sábado eles se reuniam para comer, porque não podia fazer nada no sábado, né? Nem trabalhar, nada. Então eles se reuniram para comer. E ele ficou olhando assim e viu que tinha uma disputa pelos lugares melhores da mesa, perto do anfitrião ali, né? Perto do dono da casa, tinha uma disputa. Aí ele chamou os discípulos num cantinho e disse assim, olha, quando vocês vierem comer na casa de alguém, é muito melhor que vocês sentem por último, nos últimos lugares, porque se você sentar lá no primeiro lugar e chegar alguém mais importante que você vai ser convidado a sair. Aí isso vai ser muito humilhante para você. Então, é melhor você ficar por último, e daí, quando chegar o dono da casa, ele vai chamar amigo, venha para mais perto. Vai ser muito mais engrandecedor para você. E ele acaba, então, dizendo que tudo aquele que exalta a si mesmo será diminuído. E aquele que diminui a si mesmo será exaltado. Então é preferível, às vezes, você sentar lá no fim da fila do que você ter convidado a sair da primeira e ir lá por último. Então, essa é a mensagem que ele deixa nesse capítulo, que eu encerro, que minhas colegas vão dar continuidade. No capítulo, após a leitura, vem a reflexão de quantas situações posso lembrar na qual me elevei diante aos outros, né? Porque o nosso item, quem se elevar será rebaixado. E a leitura da Rô, falando das crianças, né? Porque a criança, ela não tem, quando a gente começa a entender que a gente paga mico, né? Que a gente, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E a criança, quando ela faz, é naturalmente, né? E vem de graça e tal. Então, eu não sei onde que a gente se perde, né? Nesse momento que a gente sai da nossa instância criança e se volta para essa sociedade, e você tem que ser assim, tem que se comportar desse jeito. E daí tudo, eu não posso fazer, tal, o que eu estou fazendo, enfim. E é muito bonito, todas as vezes que a gente pode aprender, né? Levando em consideração, eu sou o adulto, eu tenho que ensinar a criança. E muitas vezes a criança nos ensina, né? Principalmente na parte mais natural do ser, né? De nós, seres humanos. Mas, enfim, então, quando eu terminei de ler, além do nosso item, da nossa palestra coletiva, eu fiquei sentada, e agora, Ana, o que te faz pensar para levar uma reflexão, e a ti mesmo, né? O que isso me traz, né? E daí, não é fácil fazer parte dessa nossa sociedade que privilegia quem tem ao que não possui bens materiais. O ouro, como é dito no capítulo, né? Porque o ouro vai moldando. Então, você passa a ser visto dessa forma. Quantos bens tu tens, né? Então, abre-se as portas, as pessoas falam com você de acordo com essa quantidade de bens, né? Em compensação, o outro que não tem nada, né? Não tem nada, quem que é esse fulano, né? Esse fulano que não tem nada não precisa, ora, né? E daí, na vida pessoal, social, no convívio familiar, muitas vezes nós temos essa questão.
da elevação. Quem tem, né? Bom, quando possuímos um título superior, nos enaltecemos diante dos que nem terminaram seus estudos. Muitos. Né? Muitos. Você sabe, um dos diversos ditados populares brasileiros, né? Você sabe com quem você está falando? Né? Eu sou fulano, né? Ou sou sobrinho, filho de alguém que tem, né? E você não tem. Eu costumo falar sempre para os meus alunos, vamos fazer um exemplo de pegar, né? O pai que é um empresário, do pai que é um motorista de ônibus, não menosprezando, mas deixando aquele quem tem o poder e o que, né? E daí vai ser o mesmo tratamento dado para esses dois filhos, para esses dois pais? A gente sabe que na nossa sociedade, esse padrão chato, né? Que impede de nós termos, assim, vamos olhar para o ser humano como ser humano, e não pelos bens que ele tem, pela roupa que ele tá ali vestido. O que diz aquele ser humano ter ou não ter algo? Daí, voltando, né, desse exemplo, principalmente da vida social, muitas vezes deixamos de realizar algumas tarefas por pensar que existem pessoas que recebem salário para cumprirem, ou simplesmente por acharmos humilhante realizar determinadas tarefas. Aí volto à minha reflexão pessoal. Eu, dentro de uma instituição, né? Como eu ouço de algumas pessoas, eu sou professora, eu vou deixar isso aqui porque tem alguém para fazer, né? Tem alguém que vai lá pegar a tua sujeira que você deixou ali pelo simples fato de ter essa pessoa. E muitas vezes você entra nesses estabelecimentos, eu tenho meu diploma, né, sou funcionária pública, então eu posso entrar em qualquer lugar, principalmente nesse estabelecimento que a gente trabalha, em órgãos públicos, e as pessoas nem se dão ao luxo de pelo menos cumprimentar a primeira pessoa que encontra, o vigilante da escola, né, as pessoas da limpeza, não. E mal mesmo assim fala com os outros colegas na sala de aula, na sala dos professores. Imagina o tratamento às vezes dado para os alunos como um todo, né? Enfim, são exemplos que começaram a vir na minha cabeça nessa questão da elevação, essa coisa, né, que é muito forte em todas as sociedades, diga-se de passagem, né? E daí podemos observar no local do nosso trabalho que muitos, né, se acham que não merecem cuidar desse espaço, como cuidam dos seus lares. Por quê, né? Porque tem outras pessoas que são pagas, então elas são pagas para fazerem isso. E aí eu fiquei pensando, se a gente convive num coletivo, se a gente for pensar, né, como, não é minha casa, então eu vou deixar como está, né? A gente faz isso na nossa casa, é minha casa, né? Eu costumo sempre dizer na escola que em casa, né, a bagunça é minha. Eu sou terrível, minhas amigas me conhecem. Mas na escola, o coletivo tem que respeitar o espaço de cada um. Enfim, o meu recado é para a gente observar essa questão de enaltecermos muitas vezes o título e esquecendo a pessoa que somos, por sermos pessoas, simplesmente seres humanos. E os trabalhadores de ônibus,
eu pensei em mim, na minha família. Meu marido é aposentado hoje como motorista de ônibus. E muito sofreu injustiças na empresa. E só quem passa por esse tipo de experiência é que pode avaliar a situação de pessoas menos capacitadas. E voltando à nossa palestrinha de hoje, não querendo fugir muito do assunto, eu vou no início. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Eu não entendia o que era ser pobre de espírito. Eu julgava uma coisa totalmente diferente, um ser totalmente diferente. E só depois que eu adentrei a casa espírita, praticando nossos estudos, participando, é que eu vim entender. E ao dizer que o reino do céu é para os simples, Jesus nos ensina que ninguém será admitido nele, no reino dos céus, sem a simplicidade de coração, sem a humildade. E mesmo o ignorante, que possui essas qualidades, um sábio, que acredita mais em si do que em Deus, no fundo ele pode ser um pobre de espírito. Porque a ignorância, a arrogância, não dá qualidades ao ser humano. Temos que ser aquilo que somos. E por isso que Jesus, quando chamou uma criança e apresentou aos discípulos a simplicidade de coração, no meu entender, a criança é um ser inocente, não guarda ressentimento, não inveja, não maltrata. Na maioria das vezes, nos ensina mais que um adulto. Quem tem criança em casa, que convive, aprende muito. E eu tenho aprendido muito com meus netos, apesar de corrigi-los também. E na maioria das vezes, a gente se dá conta que eles são mais evoluídos que nós, pela capacidade que eles têm de discernir as coisas. Eu mesma, às vezes, não me atrevo a falar qualquer coisa para meus netos. Penso muito bem antes de falar, porque eles podem me dar uma rasteira, apesar da minha idade. São muito inteligentes e são simples, são humildes, cativam a gente com muita facilidade. E na parte de quem se humilha será exaltado, lembrando que a Rosângela já falou, Jesus quis dizer que o reino do céu é para os pobres, pobres de espíritos, e que tenham brandura no coração, que sejam simples, que não sejam arrogantes, que não tenham soberba, que ainda não tenham o mal no coração, uma ganância. Então, por isso que Jesus tomou a criança, por exemplo, pela sua simplicidade, pela sua ingenuidade. É isso que eu tenho que falar para vocês. Eu passo agora para a Maria. A humildade que Jesus fala no Evangelho. A Maria Teresa de Calcutá, que ela vivia num convento, ela dava aula,
E durante um percurso de trem para o seu retiro anual, ela ouviu um chamado interior, que intuiu ela a abandonar o convento e sair nas ruas mesmo, para trabalhar com os pobres. Ela teve a inspiração para estabelecer a comunidade Missionários da Caridade, e ela dedicava o serviço dela aos mais pobres. Ela visitava a família em favelas, lavou feridas de crianças e começou uma escola ao ar livre, cuidou de pobres, doentes e famintos. Sem fundos financeiros, ela dependia apenas de Deus. Ela saía com o rosário nas mãos para encontrar quem estava nas ruas, os necessitados, para servir. Aquele que não tinha amor, aquele sem cuidado. E pouco a pouco ela foi angariando pessoas para fazer esse trabalho junto com ela. Em 1979, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Ela viveu uma vida toda dedicada ao amor, esse amor que Jesus nos ensinou. Eu peguei uma frase que eu encontrei dela, que eu achei muito bonita. Tudo o que fazemos é só uma gota no oceano, mas se não o fizermos, essa gota se perderá para sempre. Então, ela está falando do trabalho, da importância disso tudo, dessa caridade, dessa humildade, que ela conseguiu passar para nós. Né? Também trouxe a irmã Dulce, que aos 13 anos de idade, ela passou a abrigar moradores de rua na sua casa, doentes. E nessa época, já com 13 anos de idade, ela decidiu ter uma vida religiosa. Ela fundou várias organizações sociais, fundou colégios, e teve um momento que, para alojar os mendigos que ela tinha recolhido nas ruas, ela invadiu 5 residências que estavam desocupadas. Ela não pôde ficar muito tempo nelas, até que ela teve o consentimento para ocupar o galinheiro de um convento da época, onde ela deu origem ao Hospital Santo Antônio, um grande hospital que ele ainda se tem até hoje. E ela dedicou 77 anos à caridade, e mesmo nos últimos 30 anos da sua vida, com bastante problemas de saúde, ela tinha 70% da sua capacidade respiratória comprometida, mas ela nunca deixou de trabalhar até o fim da vida dela. Ela também deixou uma frase: o amor supera todos os obstáculos, todos os sacrifícios. Por mais que fizermos, tudo é pouco diante do que Deus fez por nós. Trouxe também o Francisco de Assis, o mentor da nossa casa. Com 24 anos, ele renunciou toda a sua riqueza para trabalhar com os pobres. Ele trabalhava no campo, pregava, visitava os doentes, consolava os presos. Ele também dava de comer aos famintos, hospedava os forasteiros, saciava os que tinham sede, vestia os que estavam nus. Ele também tinha um grande amor pelos animais. Ele ficou conhecido como o padroeiro dos animais. Ele era muito simples, humilde, e ele vivenciou o amor em sua plenitude, obedecendo o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele é o símbolo, ele é a lembrança viva do Cristo. Nos estudos, sempre se diz que ele se aproximou muito do Cristo pela sua vivência, por tudo que ele passou, pelos seus sentimentos, pelas suas obras. Então, existem muitos eventos que eu não vou citar aqui, nós não temos muito tempo, e também existem tantas outras pessoas que fazem essa caridade, que trabalham com humildade, com amor, que trabalham exatamente como Jesus nos ensinou, que não são divulgados, a mídia não divulga, mas a gente sabe que existem muitos trabalhos muito bonitos nesse nosso mundo. Então, esses exemplos que tiveram conosco aqui, eles nos ensinam, eles nos mostram o caminho a seguir. E esse caminho é o que nos trará a verdadeira felicidade.
Senhor. E então que nós possamos aprender com esses exemplos, que nós possamos aprender a ser humilde, aprender esse grandioso sentimento nobre, pois nos elevará para os braços de Jesus. Com certeza que ele fica muito feliz ao nos ver seguindo seus exemplos quando aqui esteve. Para isso ele veio, né? Para nos ensinar a amar, principalmente. E a humildade faz parte desse aprendizado, desse amor maior. Esse sentimento que nos engrandece a alma, o espírito e que nos aproxima do nosso Pai maior. Que nós possamos no nosso dia a dia colocar em prática, junto dos nossos familiares, dos nossos colegas de trabalho. Muito mais difícil, mas que nos dá muito retorno dessas pessoas que nós temos mais dificuldades, né, na nossa convivência diária. É algo que nós vamos aprendendo, por isso nós estamos aqui, hoje encarnados, para evoluir. E nós, cada vez mais, somos chamados a esse aprendizado, muitas vezes pelas dores, pelas dificuldades, mas que nós possamos ter essa humildade de aceitar e seguir em frente, porque nós temos Jesus sempre conosco, e é Ele que nos consola, porque Ele nos deixou, Ele falou que sempre estaria conosco. Então, isso nos consola muito. E nós sempre temos novas oportunidades, temos sempre, a cada manhã, a cada dia que nasce, nós temos uma nova chance de seguir, de viver, de recomeçar, de aprender e de ser melhores a cada dia. Então era isso a mensagem da noite de hoje.